Glória a Deus. Pai do Senhor, queridos. O Rubens estava falando da obra de Deus, do projeto. E nós temos que ter projeto, temos que ter visão, temos que ter alvos, amém? E saber que a obra de Deus faz a diferença. O reino de Deus faz a diferença nessa terra, né? Ele estava falando, eu lembrei do... Está ali o Murilo, estava atrás de mim. O Murilo veio quantos anos para Brodowski, Murilo? Hein? 14 anos, né? E logo se converteu, né? Com 16 ele se converteu. Hoje é engenheiro. Serve a Deus, homem de Deus, e é engenheiro, né? O que seria do Murilo se não tivesse alcançado, encontrado a Jesus e sido discipulado? O que seria da sua vida? Onde você estaria agora? Né? Olha, Deus mudou o rumo de uma pessoa e hoje ele é um engenheiro, né? Ele já contou, eu estou falando isso porque ele já contou a história dele para mim, a gente que conhece a história dele. Ele não tinha estrutura, né, Murilo? E o que seria da vida dele? Eu encontrei com o Dr. Nestor e ele estava dizendo para mim que o Wesley é fora do normal, é acima da linha como advogado. É acima da média, muito acima da média como advogado. E o Wesley, quando ele se converteu, pai alcoólatra, ele terminou o 3º colegial, ia parar de estudar, não tinha estrutura, provavelmente talvez ia ajudar o pai como servente de pedreiro, algo parecido assim. Mas Jesus entrou na vida do Wesley e mudou a história do Wesley, né? E hoje ele é um advogado. E acima da média, né? Acima da média. E olha o poder do Evangelho, né? Olha o poder do Evangelho quando entra na vida de uma pessoa e muda a história da pessoa, muda o rumo da pessoa. O Jair era o pé na cova, né? E hoje, olha, o que Deus fez na vida do Jair é pé na rocha. O que Deus fez na vida do Jair e hoje ele é pastor em Jardinópolis. Quantas pessoas estão sendo abençoadas e libertas através da vida dele, não é? Se eu for ficar falando aqui, ó, o Alexandre Pupulinho era viciado, né, Alexandre? Olha lá, como que era o teu nome? Navalha? Porrada. Olha, se esse é nome. Aí, ó, a professora aqui. O James era tabaco. Tabaquinho, né? Então Deus muda a história. Quando o Evangelho entra, ele entra. Qual que era o seu, Orivaldo? Tranqueira. Quando o Evangelho entra, ele entra para mudar. O Adam, não é Adam? O Adam chegou, o Sr. Ezequiel praticamente quase que adotou ele, né? Foi para a Inglaterra, mudou a história do Adam, né? E assim quantos outros, eu vou falar. Mas eu estou querendo dizer que cada suor, cada centavo investido no reino de Deus vale muito a pena. Olha o ratinho, né? Quem que era o ratinho antes, né? Temos que até mudar o nome de ratinho para outra coisa, né? E virou ovelha. É o Nivaldo, né? Por quê? O Evangelho entra e muda a história de uma vida. Entra e muda a história de uma família. Entra e muda a história de uma cidade. Faz a diferença numa cidade, né? A maior obra social, quem faz é a igreja. Você sabe por quê? A igreja, ela transforma marginalizados em cidadãos de bem. A igreja transforma pessoas derrotadas em vitoriosos. A igreja transforma pessoas que davam prejuízo para o governo em pessoas que dão lucro
para o governo. É o poder do Evangelho, né? Pessoas que no futuro iam depender de tudo quanto é obra social do governo, né? E que de repente estão contribuindo com seus impostos para que o governo seja mais próspero, né? Então, por isso que eu falo que a maior obra social quem faz é o poder do Evangelho. Amém? E aí a gente, quando vê um projeto, nós estamos com um projeto na África e o projeto aqui com crianças. Se a gente pode trabalhar com crianças e evitar que essas crianças viram uma porrada da vida e para depois converter, né, um tabaco, para depois converter, melhor, não é? Se a gente puder evitar isso, melhor ainda se a gente puder formar essas crianças. Para que vai esperar muitas vezes, né? Vamos trabalhar de todas as formas, né? Amém? Eu quero chamar a dona Iraci aqui, vem cá. É o último culto dela com a gente. Essa irmã tão querida, amada. Ela está indo para São Paulo. O filho dela mora em São Paulo, os netos, né? E ela vai para ficar perto dos filhos, né? Mas para a gente é uma perda muito grande, né? Apesar que a gente vai estar sempre em contato, só vai vir passear aqui, né? Vamos orar por ela, abençoar ela. Amém? Jair, vem cá. Vamos orar por ela, abençoá-la. É uma irmã muito especial. E, Pai, nós te louvamos pela vida da tua serva, Senhor. Onde quer que ela esteja, nós declaramos que em espírito nós estaremos com ela, Senhor. Obrigado pela vida dela, meu Pai. Guarda, meu Pai, ela nessa volta para São Paulo, Senhor. Abençoa a casa dela. Eu te peço que o Senhor coloque os teus anjos ali na casa dela, Senhor. Que a casa dela, Senhor Deus, chame-se Manaim, acampamento dos anjos, Senhor. Ó Deus, onde quer que a tua serva for, livra ela de todo o mal, tira da frente dela todo o tropeço, todo o engano, Senhor, deu toda a armadilha do inimigo, toda a cilada, Senhor. Abençoa ela, o esposo, o filho, os netos, a nora, Senhor. Cobre com teu sangue, Senhor. Nós abençoamos a tua filha, Senhor. Ó Deus amado. E nós declaramos aqui que nós sempre estaremos com ela, Pai, em qualquer situação, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a senhora, viu, querido? Deus abençoe. Glória a Deus. Abra comigo em Mateus. Ah, não, peraí. Deixa eu ver. Nós temos que entregar alguns certificados. Vamos ver se tem gente aqui. Evandro Ferrim Passos está aqui. Eduardo Márcio Silva. Marcela Henrique Jonas está aqui. A Marcela está aqui. Parece que eu vi o Ricardo. Está na escolinha. Cíntia Aparecida. Karen Cristina. Maria do Socorro. A Socorro está aí. Certificado de obreira. Jéssica Araújo. Está tudo na noite, né? Parabéns, irmã. Deus te abençoe. Amém. Jonas. Sérgio Vieira. Luciana Aparecida. Elaine Cristina. Luciana Magalini. É todos os núcleos e do culto da noite. Gilson. Andréia Aparecida Lima Almeida. Separa a turma do CDHU, a turma de alguém da vila. Separa tudo já. E me manda, dá para eles entregar à noite. E o restante a gente entrega à noite aqui no culto. Abra comigo em Mateus 25. Do versículo 24 em diante. Chegando por fim ao que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu.
Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabia que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Pai, no nome de Jesus, Tu sabes o quanto nós necessitamos ser ministrados pela Tua palavra, ó Deus, e entendermos as Tuas verdades. Ó Deus, nós queremos caminhar dentro dos Teus princípios, Pai. Nos ensina, Senhor. Nos ensina na Tua palavra, nos cobre com o Teu sangue. Libera a Tua unção na minha vida, Pai, no nome de Jesus, e fala comigo, e fala através de mim, na vida de cada irmão que está aqui, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Eu até coloquei um outro tema na palavra, porque enterramos nossos talentos, mas eu ia colocar o tema, alma ferida ou casquinha de ferida? Né? Todo mundo conhece a parábola, né? Que um senhor entregou 5 talentos para um, 2 para outro e 1 para o outro, viajou e quando voltou, pediu contas, e aí o que tinha 5 entregou mais 5, o que tinha 2 entregou mais 2, mas o que tinha 1 não entregou nada, só entregou um talento. Falou: eu enterrei, estou te devolvendo 1, que é o que você me deu. E o que eu quero comentar com vocês hoje é o argumento. Não é o talento, nem de enterrar talento, que você tem que desenterrar talento, nada disso. Mas o argumento que ele usa. O que me incomoda e o que me intriga sempre que eu leio esse texto é o argumento dele. Né? O que ele fala? Por que ele enterrou o talento? Ele fala que é porque o Senhor é ruim, é mau, né? Que semeia onde não plantaste. Ó, eu fiz isso porque você é ruim, você é mau, né? E eu fico pensando, por quê? O que leva uma pessoa a usar um argumento desse, a pensar dessa forma? Porque pensa comigo, primeiro que não devia ser pouco, um talento, porque se colocasse no banco rendia até juro, então não é que era um pouquinho. Só que ele entregou 5 para um, 2 para outro e 1 para ele. E, queridos, a gente tem que entender uma coisa: Deus não é comunista. Deus não soma tudo e divide por partes iguais. Tem até uma historinha de um professor que a classe dele era toda socialista e defendia o socialismo, né? Então ele, para provar que a ideia do socialismo estava errada, ele chegou na prova, ele somou todas as notas e dividiu pela quantidade de aluno e deu a mesma nota para todo mundo. Aí todo mundo pegou a prova, falou: aí todo mundo tirou a mesma nota? Ele falou: eu fui socialista. Eu somei tudo e dividi por partes iguais. Todo mundo ficou contente. Achou bom. Só que na prova seguinte, a nota caiu um pouco. Na outra prova, a nota caiu mais um pouco. Aí na outra prova, todo mundo tirou vermelho. E a nota foi baixando. Aí todo mundo ficou nervoso, né? Principalmente os bons alunos começaram a ficar nervosos com aquilo. E ele disse assim: eu fiz isso para explicar para vocês o que acontece. O mau aluno que não estuda, pensa assim: para que eu vou estudar se ele vai somar tudo e dividir por partes iguais? O bom aluno que estuda e quer tirar nota boa, pensa assim: para que eu vou estudar para tirar nota boa se ele vai dividir tudo e dividir por partes iguais? Então ninguém estuda e a nota foi baixando. Né? É isso que acontece com o socialismo, e quando você vê países comunistas, é por causa disso. Né? Todo mundo vive na miséria. Cuba, todo mundo vive na miséria. Venezuela, todo mundo vive na miséria por causa disso. Né? E Deus, ele não é assim. Deus, ele investe em cada um segundo a capacidade de cada um. Amém? E Deus, ele não está preocupado em que justiça não é dar partes iguais para todo mundo.
mas dá o que cada um merece e tem condição de sustentar. Então nós temos uma ideia errada. A nossa ideia de justiça muitas vezes é errada. Nós achamos que tem que dar tudo certinho, divididinho em partes iguais. Deus não pensa assim. Ele dá para cada um o que cada um suporta. Amém? Ele dá para cada um o que cada um tem condição de fazer. Amém? E ele não está preocupado com a opinião do outro, em que ele fez isso, fez aquilo. Ele faz o que ele tem que fazer. Amém? E ele fez. Ele deu 5 para um, porque ele entendeu que aquele tinha condição de 5, deu 2 para outro, porque ele entendeu que aquele tinha condição de 2, e ele deu 1 para aquele, porque ele entendeu que ele tinha condição de 1. Mas esse que recebe 1, ele usa um argumento. Ele diz assim: eu não trabalhei com um talento, eu não investi, porque o senhor é ruim, o senhor é mau. O senhor quer colher onde não plantou. E por que que ele pensou assim? Talvez por orgulho. Ficou com orgulho. Foi que desaforo. Deu 5 para um, 2 para o outro. Não me valorizou. Eu valo mais que isso. Eu não aceito isso. E o orgulho não deixou ele fazer nada. Talvez por competitividade. Ele era muito competitivo. E aí, ele falou: mas aí eu fiquei no prejuízo. Como que eu vou competir com os outros, se os outros têm mais do que eu? Queridos, Deus não está interessado em que você participe de uma competição, não. O reino de Deus não é competição. Fala para a pessoa que está do seu lado: o reino de Deus não é competição. Você tem que fazer o seu melhor para Deus. Não interessa o outro se fez mais que você ou se fez menos. Amém? Mas talvez ele fosse competitivo. E aí ele falou assim: ó, mas desse jeito como que eu vou competir com os outros? Um só, não vou passar na frente. Talvez ele era ingrato. Quanta gente é ingrata, mal agradecida, falta gratidão. Não soube valorizar aquilo que recebeu. Em vez de pensar assim: nossa, ele confiou em mim algo para fazer. Nossa, obrigado por confiar em mim um talento para investir. Ele falou assim: não me valorizou e não foi grato. Tem muita gente, preste atenção no que eu vou dizer, que não é abençoado ou perde a bênção por falta de gratidão. A Bíblia assim fala assim: tudo dá graças. Então agradeça em tudo. Até quando você martelar o dedo, pregando lá um negócio, dá graças a Deus, em vez de falar um palavrão. Agradeça a Deus. Em todas as circunstâncias, agradeça a Deus. Eu sempre lembro da história daquelas duas irmãs, Corrie ten Boom e a Betty ten Boom, que elas foram presas num campo de concentração. Duas irmãs que foram presas porque elas escondiam judeus na casa delas, no nazismo. E aí o alojamento delas teve praga de piolho. E a Corrie ficava xingando os piolhos, murmurando. E a Betty falava assim: olha, a Bíblia fala para dar graças em tudo. E a Corrie falava assim: dar graças por piolho? É ridículo. Eu não vou dar graças por causa desses piolhos. É um absurdo. Só que depois que elas saíram dali, elas ficaram sabendo que o único alojamento em que as mulheres não foram estupradas foi o delas. Porque os guardas não queriam pegar piolho. Melhor piolho do que ser violentada. Concorda comigo? Então, queridos, muitas vezes você acha que você está sofrendo uma grande derrota, ou que você está num grande prejuízo, e na verdade é ao contrário, é Deus te dando um grande livramento. Amém? Então não reclame, dê graças. Amém? E talvez ele fosse mal agradecido. Em vez de agradecer pelo um que tinha, ele ficava olhando dos outros. Não é verdade? Talvez ele tinha preguiça. Talvez o problema dele não era nada disso. Talvez o negócio dele era ser preguiçoso.
vou fazer isso não. Dá trabalho investir. Não é verdade? E talvez ele fosse apenas preguiçoso. Ou talvez ele sofresse do vitimismo. O que é o vitimismo? Tem pessoas que têm a síndrome de ser vítima. E elas pensam que o mundo é uma grande conspiração contra ela. Gente, isso daí é doença mental. Fala para o irmão, cuidado. Cuidado com esse negócio. A pessoa ela acha que todo mundo está trabalhando para prejudicá-la. Que todo mundo está num grande projeto para prejudicá-la. Tem muita gente assim, que sofre de vitimismo. Ela é vítima do mundo. Eu nasci naquela família, eu sofro porque a minha família, meu pai, não foi o pai que eu sonhei, a minha mãe não foi a mãe, meus irmãos não foram os irmãos que eu queria. Eu nasci no Brasil, se tivesse nascido no Canadá, né? Porque eu não teve oportunidade de estudar? Não quis estudar, né? Mas eu falei assim, eu não tive oportunidade, se meu pai pudesse ter me colocado no objetivo, né? Não é dessas, né? Eu teria virado médico, né? Então tudo, até chorei. É que falar desse jeito. Não é verdade? Então a pessoa, tudo, Oscar. A pessoa, ela transforma tudo num grande complô contra a vida dela. E nós temos que tomar cuidado. Queridos, todos nós somos sujeitos a essas coisas. Ninguém aqui nasceu, sabe, assim, num nível que não passa por isso. Todos nós nos sentimos rejeitados, todos nós nos sentimos vítimas, todos nós temos orgulho, todos nós muitas vezes somos competitivos, não é? Todos nós muitas vezes não somos gratos, todos nós. De vez em quando a gente é preguiçoso. Agora, queridos, preste atenção. Isso não pode determinar a nossa vida. Luta contra essas coisas na sua vida. Amém? Quando Paulo fala assim, leve cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Repete comigo, leve cativo todo pensamento à obediência de Cristo. É porque a sua maior batalha não é contra o diabo. É contra você mesmo, a sua cabeça. A nossa maior batalha é contra os nossos pensamentos. Fala, não aceito pensar assim. A hora que dá vontade assim, você xingar, dá glória a Deus. A hora que dá vontade assim, pensar mal de alguma coisa, comece a pensar o bem. Luta com a sua mente, porque a mente é um problema. A mente nossa é um problema. E se nós não nos levantarmos no nome de Jesus contra nós mesmos, e falar, essas coisas começam o quê? Dominar a nossa vida, né? O que ele fica fazendo, já que enterrou o talento? É um outro problema. Se ele enterrou o talento, não trabalhou. O que ele ficou fazendo? Pergunta para o irmão que está teu lado, o que ele ficou fazendo o tempo todo? Todo mundo foi trabalhar, mas ele catou o talento, enterrou, o que ele ficou fazendo? Cuidando da vida dos outros é uma boa. E querido, preste atenção. Repete comigo, cabeça vazia, oficina do diabo. Então a gente tem que tomar cuidado. Talvez ele enterrou o talento, não tinha o que fazer, ficou pensando na vida. E irmãos, tem um ditado que fala, quem não trabalha, dá trabalho. Repete comigo, quem não trabalha, dá trabalho. Gasta a sua vida ajudando os outros. Gasta a sua vida elaborando alguma coisa. Projeto, né, Rubão? Fazendo um projeto. Não fica parado. Porque se você ficar parado pensando, você vai pensar besteira. Você, eu e todos nós somos assim. Não pense que não é porque nós somos. Então, ele ficou parado. Ele não tinha o que fazer, enterrou o talento e ficou ocioso. A ociosidade traz problema. Então, outra coisa que a gente aprende aqui, que talvez ele começou a usar esse argumento que o senhor dele era mau, porque ele ficou parado e não teve atividade e não foi fazer alguma coisa.
Nós temos que estar sempre ativos, sempre envolvidos, amém? Sempre lutando. Eu ouço muito falar assim, ó, se você precisa de ajuda, procura alguém que está ocupado. Você já ouviu essa frase? Se você precisa de ajuda, procura alguém que está ocupado. E é verdade. A pessoa que ela está ocupada, se você pedir, ela ainda arruma um espacinho para te fazer alguma coisa. Não é? Então, queridos, nós temos que ocupar a nossa mente, nós temos que ocupar o nosso tempo, ocupar a nossa vida e não ficar parado, porque aquele que enterrou o talento não tinha o que fazer e acabou não dando certo na vida dele, né? Por que ele chama o seu Senhor de severo, que ceifa aonde não semeaste? É uma coisa muito interessante isso. E eu vou falar uma coisa para vocês que talvez vocês vão ficar chocados. Grande parte dos defeitos que nós vemos nos outros são nossos. Tudo que nós vemos nos outros, na verdade, é um reflexo da nossa alma. Então, quando você olha demais para as pessoas e vê defeito, cuidado, que muitas vezes aqueles defeitos são seus. Nós fazemos uma inversão de valores. Então, nós temos que tomar cuidado e pedir para Deus abrir nossos olhos. É onde entra oração, onde entra a vida com Deus, onde entra a adoração, onde entra você orar com os irmãos, onde entra uma célula em que você participa e aí você conversa e as pessoas vão abrindo a sua mente, porque um fala uma coisa, outro fala outra. Isso, pelo menos comigo, aconteceu a vida inteira. Aonde entra muitas vezes você ensinar a Bíblia para os outros. Todas as vezes que eu ensinei a Bíblia, quem mais aprendeu fui eu. Quando você pega uma Bíblia e vai ensinar para os outros, porque presta atenção, eu estou ensinando a Bíblia para a Cidinha, eu estou falando, ela pode estar distraída. Concorda comigo? Eu estou falando aqui, talvez alguns de vocês estão distraídos, pensando, amanhã, lá no serviço, eu vou ter que fazer isso, vou ter que fazer aquilo. Vocês estão distraídos. Concorda comigo? Quem é o único que não pode distrair aqui? Eu. Se eu distrair, eu perco o rumo. Então eu tenho que ficar alertão aqui, bem prestando atenção, porque se eu distrair, eu me banano. Concorda? Então, quando você ensina, você não distrai. Concorda? Então, você aprende mais e primeiro. Concorda? Então, ensina a Bíblia. Quando você ensina, quando você ora, vai abrindo a nossa mente. Nós vamos entendendo as coisas com mais clareza. O Espírito Santo começa a mostrar para a gente começa a entender. Amém? Queridos, presta atenção. Se a gente não faz isso, nós começamos a olhar para as pessoas, e isso é um fato. Grande parte do que nós vemos nas pessoas, na verdade, está dentro da gente. Grande parte dos defeitos que a gente vê nos outros é nosso. Fala para o irmão que está do teu lado aí. Ó. Os defeitos que você vê nos outros é seu. São seus. Fala, ministra nele aí. Ué. Quer ver que coisa simples? Se você coloca um óculos vermelho, que cor que você vai ver ao mundo? Se você coloca um óculos azul. Então você vai enxergar tudo pelo prisma da sua alma. Você enxerga o mundo pelo prisma da sua alma. Se você tem um sentimento de rejeição, tudo que você olhar é rejeição. Se você é uma pessoa que se sente inferior, tudo que você olhar é porque as pessoas são melhor do que você. Então você enxerga tudo pelo prisma da sua alma. Então uma alma sarada enxerga tudo melhor. Amém? Por isso, aquele homem, o problema dele não foi enterrar o talento, mas foi a alma dele. O problema dele não foi apenas o dinheiro, enterrar um talento, porque aí a gente canta assim, desenterra, irmão, o seu talento, desenterra. O problema não é o talento, é a alma. O problema não é o que ele enterrou, o talento se desenterra. Você tem um talento hoje, enterrou, desenterra amanhã, e Deus usa, amém? O problema nosso é a alma. E o argumento que ele usou é o que nós muitas vezes usamos.
O argumento que ele usou é o que nós muitas vezes usamos ao longo da nossa vida. E nós precisamos buscar o Espírito Santo, porque todo o trabalho do Espírito Santo é te curar, te sarar. Tem um versículo em Coríntios que diz assim, que Deus nos livrou, nos livrará, segundo Coríntios 1, alguma coisa, nos livrou, nos livrará e continuará livrando. Repete comigo, livrou, livrará e continuará livrando. O que significa isso? Na cruz ele nos livrou, lá no passado, Jesus. Nos livrará no arrebatamento, Deus vai arrebatar a igreja. E continuará livrando, o Espírito Santo. Todos os dias nós necessitamos de livramento. Não é só do diabo não, da nossa alma, do nosso sentimento, das situações. Todos os dias nós necessitamos de livramento. E aí, o Espírito Santo tem que trabalhar todos os dias da nossa vida, e todos os dias nós temos que deixar o Espírito Santo trabalhar na nossa vida, porque todos os dias o Espírito Santo vai estar trabalhando, livrando, limpando, restaurando, abrindo. E eu te faço uma pergunta: você quer que o Espírito Santo trabalhe na sua vida todos os dias? O Espírito Santo precisa trabalhar em nossas vidas todos os dias. Você foi liberto na cruz, você será livre quando Deus arrebatar a igreja, mas todos os dias o Espírito Santo precisa trabalhar na minha vida. Talvez você fale assim, o pastor já está no nível que está sarado. Não, querido. O pastor já está no nível espiritual. Não, querido. Se eu não orar, se eu não buscar, se eu não ler a palavra, se eu não conversar, e todos os dias buscar ser sarado, todos os dias buscar estar ativo na obra de Deus, a minha alma adoece, a minha mente complica, e o Espírito Santo, se eu não deixar o Espírito Santo trabalhar na minha vida todos os dias, a minha alma vai complicando, embaraçando, e eu preciso que todos os dias o Espírito Santo esteja livrando a minha alma. Amém? Nós precisamos de libertação todos os dias, livramento. Amém? Por quê? Porque na vida nós podemos ser facilitadores ou dificultadores. Tem dois tipos de pessoa. Tem gente que facilita as coisas, mas tem gente que dificulta. Tem gente que tudo fica mais difícil. E o Espírito Santo quer te ensinar a caminhar de uma maneira mais fácil, facilitar a vida das pessoas, facilitar a sua vida. Ou nós podemos ser complicadores. Tem gente que complica tudo. Tudo é complicado. Quem quer ser facilitador? É o que o Espírito Santo quer fazer da nossa vida. Fazer as coisas fluir, ser mais fácil, mais prático. O que o diabo quer fazer na nossa vida muitas vezes? Fazer a coisa ficar complicada. Tem gente que para ir em Ribeirão passa por Cajuru. Não é? Não é? Então nós temos que aprender a ser pessoas mais práticas, facilitadoras. O Espírito Santo quer nos ensinar a ser conciliadores. Não pessoas facciosas. Nós estamos aqui para conciliar uma pessoa com a outra. E preste atenção no que eu vou dizer. Sempre concilie uma pessoa com a outra. Sempre trabalhe conciliando uma pessoa com a outra. A pessoa que é ferida de alma, ela joga uma pessoa contra a outra. E vai dificultando os relacionamentos. E nós temos que ser pessoas facilitadoras, pessoas conciliadoras. Você sempre... Teve uma irmã que eu falei assim para ela, chamei ela e falei assim, olha, você vai fazer um objetivo, uma meta comigo. Nós vamos ter um alvo junto. Ela falou, qual, pastor? Se você não tiver um elogio para fazer de uma pessoa, você não vai abrir a boca. Se você tiver um elogio, você fala. Se você não tiver um elogio para fazer, você não vai falar nada. Tem gente que não dá para elogiar, né? Não tem jeito, também não vai mentir, né? Não é verdade? Então, se você não tiver um elogio, fica quieto. Não abra a boca. Agora, se você tiver um elogio, faça. Sabe por quê? Porque você vai plantar unidade nas pessoas. Você vai plantar relacionamento.
E é diferente, por exemplo, eu elogio a Patrícia para a Lázara. Aí daí um dia, a Patrícia se encontra com a Lázara, e aí a Lázara conversando e tal, fala assim, o pastor te elogiou. Ai, pastor me elogiou? Nossa, o pastor me elogiou. Aí ela vai começar a me olhar com outros olhos. Aí quando ela olhar para mim, oi pastor, contente, porque ela falou, o pastor foi me elogiar para Lázara, né? Aí ela vai me olhar com outros olhos, vai até me dar um presente. Não é? Agora, se eu pego e critico, o que a Lázara tem que saber da vida da Patrícia? O que eu tenho que criticar? Não tem nada a ver, né? Aí eu critico a Patrícia para Lázara. Lá conversando lá nas tantas, o pastor falou mesmo, que você não sei o quê, tá. Aí encontro com a Patrícia assim, paz, pastor. Paz. Esse mês não dou nem o dízimo. Não é diferente? Não é? Então, agora, aí eu elogio o Valdeci para a Patrícia. Eu vou gerando o quê? Unidade. Amém? Eu vou gerando relacionamento. É para isso que Deus nos chamou. Amém? Agora, se um critica o outro para o outro, vai criando divisão, vai ficando todo mundo ruim. Amém? É aquilo, você é mau. Olha o olhar da pessoa. Então nós estamos aqui para plantar isso. Aí essa irmã toda vira e mexe, entra na minha sala e fala, estou tentando, viu pastor? De vez em quando eu não consigo, mas eu estou tentando. Né? E por quê, queridos? Porque desta maneira, nós nos tornamos pessoas conciliadoras. E a palavra de Deus fala que o que você planta, você colhe. Se você vai plantando elogio, você vai começar a colher elogio. Concorda comigo? Então, nós precisamos entender que o Espírito Santo tem que trabalhar na nossa vida todos os dias e trabalhar a nossa alma, para nós não passarmos a enxergar o mundo e as pessoas como esse rapaz que enterrou o talento e aí começou a achar que o senhor dele era mau. Ele enterrou o talento e de repente começou a botar umas caraminholas na cabeça. Falou, o que eu vou justificar? Por que eu vou alegar? Eu fiz isso porque ele é ruim mesmo. E a gente começa então a criar um monte de situações da mente. E nós não podemos viver assim. Deus não te chamou para viver assim. Amém? Jesus falou assim, olha, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom. Então a maneira como você enxerga o mundo, enxerga as pessoas, vai determinar o seu corpo, sua saúde. Então, se os teus olhos forem bons, né? Eu quero que vocês abram em 1 Coríntios 6,10, uma coisa muito séria. Primeira Coríntios 6,10. Nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, repete comigo, nem maldizentes, amém, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Amém? Olha, um pouco antes, fala, não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Isso me chocou, e eu estou aqui, não é na qualidade de uma pessoa superior a vocês, que nós somos tudo farinha do mesmo saco. É tudo ser humano carente da graça de Deus. Amém? O que eu falo para vocês serve primeiro para mim. E nós estamos aqui para crescer e aprender juntos. O que me chocou é que o maldizente,
ele é colocado no mesmo nível que um adúltero, que um sodomita e que um ladrão. O maldizente, ele é colocado por Deus, na Bíblia, no mesmo nível. E o que é um maldizente? Falar mal dos outros. O que é um maldizente? É aquele que fala mal. E ele é colocado aqui no mesmo nível que um adúltero, no mesmo nível que um ladrão, no mesmo nível que um homossexual. A gente faz, muitas vezes a igreja, né, por causa do homossexualismo, né, sodomismo, né, o efeminado, que é o travesti. Mas o maldizente, para Deus, é a mesma coisa. E colocado no mesmo nível. E eu comecei a questionar Deus e me questionar sobre isso e olhar e observar. E eu cheguei à conclusão que é um vício. Ser maldizente é um vício. A gente vicia, fala mal dos outros. A gente vicia, fala mal. E é um vício. E queridos, isso daí, para Deus, a gente está dentro da igreja, muitas vezes, faz tudo na igreja e tal, e muitas vezes a gente não observa que, para Deus, a pessoa que fala mal, é a mesma coisa que um adúltero ou que um homossexual para Deus. Mesma coisa. Não tem diferença. Então nós temos que tomar cuidado. Amém? Porque se a nossa alma, ela não é sarada, se nós não prestarmos atenção, nós nos tornamos maldizentes. E isso se torna um peso na nossa vida. É um peso de pecado igual a de um adultério. Por isso que eu falei para essa irmã, se você não puder elogiar, fica quieto. Se você não puder elogiar, não fala nada. Amém? Porque senão nós nos tornamos um maldizente. Né? E aquele negócio da gente começar olhar para todo mundo e ver todo mundo como nós começamos a olhar e achar que todo mundo é ruim, que ninguém presta e que não sei o quê, e aí nós nos tornamos uma pessoa maldizente. Amém? Que lição nós tiramos de tudo isso? Primeiro, seja sempre honesto, assuma os seus erros, assuma a sua culpa. Primeira coisa que a gente tem que ser honesto. Qual que é os meus defeitos? Aonde eu falhei? Nós sempre dizemos assim, falharam comigo. Nós temos que perguntar sempre, preste atenção no que eu vou dizer, quem quer crescer espiritualmente, crescer humanamente, crescer emocionalmente? Escreva na sua Bíblia e diga sempre, aonde foi que eu errei na vida? Um casamento, a gente tem que perguntar assim, aonde foi que eu errei? A gente tem que falar assim, meu marido errou comigo, minha mulher errou comigo, não é? Aonde foi que eu errei? Na criação dos filhos, no serviço, né? Porque é muito fácil a gente falar assim, minha mulher, né? Meu marido, não é? Meus filhos, o emprego, o patrão, não é verdade? É muito fácil, né? Agora, a gente dificilmente faz essa pergunta. Então escreva na Bíblia assim, né? Para você sempre fazer essa pergunta para você mesmo. Aonde foi que eu errei? Então, dentro de qualquer circunstância, a primeira pergunta, as pessoas erram com você também, mas dentro de qualquer circunstância, a gente tem que estar sempre perguntando, aonde foi que eu errei? Porque isso traz maturidade. Amém? Isso daí vai fazer com que a gente amadureça. O erro dos outros, o problema dos outros, ele que vai resolver. Agora, o seu erro, se você corrigir, você cresce. Amém? O seu erro, se você corrigir, você amadurece. Então, a única parte do mundo que você pode consertar é a sua vida. Amém? Segundo, não olhe o que é dos outros. Não olhe o que é dos outros. Deus deu 5 para um, 2 para um e 1 para o outro. Pega o que você tem na mão e faça o melhor com o que você tem na mão. Faça o melhor com o que você tem na mão. Não fica olhando com os outros. A pessoa, se as irmãs que ficam lá na porta, as obreiras, ficassem assim, estou aqui na porta, eu queria estar no púlpito. Me desvalorizaram. O que eu estou fazendo aqui? Estou cansado de ficar aqui. O pastor me dá uma oportunidade lá na frente.
E aí o que acontece? Não fica na porta. E de repente Deus chamou, e a pessoa muitas vezes abre mão de um talento por causa disso. Agora, eu aqui, a irmã lá, para Deus é a mesma coisa, todo mundo fazendo a obra, amém? E se ela fizer lá melhor do que eu aqui, o galardão dela vai ser melhor lá do que eu aqui, entendeu? Não tem tabela de galardão no céu que fala assim, ó, pregador, galardão tanto, né? Diácono, galardão tanto, obreiro, não. Se ela faz melhor lá do que eu aqui, o galardão dela vai ser melhor lá do que o meu aqui. Ela vai chegar no céu, a coroa dela vai ter mais pedra do que a minha, não é? Então, o que Deus colocou na sua mão, faça. Não fique olhando para os outros, faça o que Deus colocou na sua mão. Quando eu vim para Brodowski tinha 13 mil habitantes, e eu vim para cuidar de 3 jovens, numa célula na casa de uma velhinha de 80 anos. Ninguém diria que ia ser isso que é hoje. Nem pela cidade e nem pela minha capacidade, que eu não tinha nenhuma. Continuo não tendo, mas naquela época era pior. Ninguém dava nada, mas é o que caiu na minha mão. Não foi o que eu escolhi, não foi o que eu idealizei. É o que Deus colocou na minha mão. Uma cidade de 13 mil habitantes, com 3 jovens numa casa de uma velhinha de 80 anos. A única coisa que eu não fiz foi retroceder. Se é o que Deus colocou na minha mão, eu vou ficar. E Deus fez a obra. Amém? Não faltou gente para dizer, o que você está fazendo em Brodowski, tanta cidade melhor? Não faltou gente. Mas aquilo que está na sua mão, Deus pode transformar poderosamente. Então, tem gente aqui em Brodowski que ganhou dinheiro com carrinho de lanche. Que ganhou dinheiro que ficou rico sendo pedreiro. E tem gente que se formou em 3 faculdades e não ganhou dinheiro. Tanto quanto o pedreiro. Tudo nessa vida é relativo. Por quê? Porque de repente aquele que é o que botou na mão, ele fez prosperar. Amém? Invista no que você tem, naquilo que está na sua mão, né? E por último, seja servo. Esteja pronto a servir em qualquer situação. Amém? Vamos ficar em pé, queridos.